Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br e o Wannabe Nerd. Seguimos aqui no segundo dia do Festival de Sundance e agora vamos falar de um dos filmes que é uma premiere de um futuro original Netflix chamado Passing, estrelado pela Tessa Thompson e pela Ruth Negga e dirigido pela Rebecca Hall, que é uma atriz, né, relativamente famosa, fez alguns filmes famosos, inclusive ela está num dos filmes, num dos melhores filmes da sessão de meia-noite do ano passado, que é o Night House, que ainda acabou não sendo lançado por causa desse contexto da pandemia. E o que é Passing? Por que Passing? Bom, Passing é um filme sobre colorismo e racismo nos Estados Unidos. Se passa nos anos 20, né? A Tessa Thompson e a Ruth Negga fazem duas personagens afro-americanas que se reencontram por acaso depois de muito tempo em Nova York. As duas têm posturas muito diferentes sobre a possibilidade de se passar por branca. Mas, Maurício, o que você quer dizer se passar por branca? Né? Para um brasileiro é meio difícil, porque a pessoa não se passa por branca, ela é tratada como branca, não é alguém que se considera negra e se finge de branca. Né? Então é um pouco... Pode ser alguém que se considere, se veja como branco, né? Embora não seja. Mas isso é outra questão que eu não vou entrar aqui. Mas ali é por quê? Porque na história dos Estados Unidos, né, você é considerado negro ou colored naquela época apenas pela sua ascendência. Então a sua aparência não contava praticamente nada se soubessem da sua ascendência negra, certo? Mas se não soubessem da sua ascendência negra e você tivesse a pele clara e traços mais finos, você poderia se passar por branca, certo? E é exatamente isso que acontece com a personagem da Ruth Negga, que está casada com um homem branco que não sabe que ela é de uma família negra, certo? Porque quando ela era adolescente, criança, os pais dela morreram e ela foi morar com as tias que eram do lado branco da família, então ela teve uma criação branca, ele a conheceu como branca. E, de fato, a Ruth Negga tem a pele bastante clara, né? Do outro lado, temos a Tessa Thompson, que consegue se passar por branca algumas vezes. Inclusive, ela faz umas incursões no Upper East Side, em Nova York, se passando por branca, indo a restaurantes que eram de pessoas brancas, né? Ainda num período de segregação, conseguindo se passar por branca. Mas que não se via assim, não queria ser assim e que tinha, na verdade, muitas... restrições a essa destruição da própria identidade e da identidade racial. E aí você se pergunta, poxa Maurício, mas esse filme então é mais um daqueles filmes sobre racismo, com um discurso pesado? Não. O que é excelente nesse filme é que tudo isso é trabalhado na relação entre as duas mulheres, né? E obviamente entre os dois mundos, né? O mundo dos brancos, o mundo dos negros, e como eles se misturam, né? Principalmente em eventos sociais, no Harlem, festas, né? Que são frequentadas por brancos, que antropologicamente, né, como é realmente colocado no filme, mas muito da relação das duas, né, como as duas lidam com a situação, porque a personagem da Ruth Negga chega a um ponto que ela começa a sentir que ela tem a identidade negra e ela quer, na verdade, o desejo dela é voltar a ter a vida que ela tinha no Harlem, né, e parar de fingir. Enquanto a amiga, interpretada pela Tessa Thompson, de certa forma se ressente pelo fato de que a amiga, por conseguir se passar por branca, também é considerada mais bonita, ela é mais atraente, né? Ela chama mais a atenção dos ambientes e isso gera então um certo atrito entre elas, apesar de elas terem um vínculo emocional muito forte. Grandíssimas atuações maravilhosas, todo o elenco. Eu gostei muito da direção do filme. O filme escolheu, né? Haja coragem para fazer isso hoje em dia, mas eu adoro, né? O filme foi feito em preto e branco e em 4x3, que é erroneamente chamado, né, daquele formato quadrado, porque não é quadrado, se fosse quadrado seria 4x4 ou 3x3, né? 4x3, um retângulo, né? Um retângulo levinho, assim, mas que acaba criando, na verdade, a ambientação do mundo como ele era nos anos 20 naquela época. Claro que isso também facilita um pouco para questões de direção de arte, né? E questões orçamentárias. Mas o mais importante, eu acho, da escolha do preto e branco para os personagens é que na escolha do preto e branco você
mas consegue deixar muito óbvio quem conseguiria se passar por branco e quem não, né? Porque quando você coloca o preto e branco, uma pessoa de pele parda ou marrom, como a minha, fica com a pele clara, certo? Fica com a pele branca no preto e branco, né? E a pessoa que é retinta, não, ela continua escura. E isso marca muito bem a posição dos personagens, né? Então, toda a questão da percepção social, né, e como aquelas personagens são percebidas, faz toda a diferença para a fotografia em preto e branco que a Rebecca Hall escolheu. É baseado em um romance, né, de mesmo nome. Tem um final super impactante, não vou dizer qual é, né, mas é importante que você esteja preparado para o desfecho. Principalmente porque a maneira como se percebem as coisas, como as coisas se resolvem em termos raciais nos Estados Unidos é o oposto do que acontece no Brasil, certo? Então eu acho que isso faz bastante diferença e você tem que estar preparado, né, para tentar entender mais ou menos como as coisas funcionam. Principalmente porque, no caso desse filme, que se passa em Nova York, né, não trata daquele racismo tão brutal quanto o racismo do sul dos Estados Unidos, que a gente via, por exemplo, em Mississippi em chamas, né, a cor púrpura e toda essa questão. Até agora, Passing, com certeza, é o melhor filme que eu vi no festival e vai ficar com 5 de 5.